Olá! E num piscar de olhos a gente chegou no nosso 10º dia de devocional de advento. E é engraçado que ao mesmo tempo que foi no piscar de olhos, eu sinto que gravar esses devocionais, ter que gravar diariamente eles, me fez estar bem mais consciente do tempo que está se passando nesse último mês do ano. Então, são 10 dias, mas que eu lembro o que aconteceu em cada um dos 10 dias, eu percebo o tempo passando, e isso me dá mais essa noção do quão precioso é, né, o nosso tempo, quão precioso é cada dia que nós vivemos. O que me faz também lembrar daquele salmo que diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal modo que alcancemos um coração sábio. Realmente, quando nós aprendemos a contar cada dia da nossa vida, né, a gente consegue perceber eles passando, perceber eles como uma oportunidade divina de nós cumprirmos o nosso propósito na Terra. Nós então vivemos esses dias de forma muito mais sábia. E nós percebemos que cada momento que a gente passa, como a gente gasta o nosso tempo, faz diferença. Enfim, só uma meditação, um pensamento pra gente começar o dia. Mas hoje estamos aqui de hortifruti e eu queria falar com vocês e meditar num texto que está em Isaías 42, do versículo 1 ao 9. Isaías 42, do 1 ao 9, diz o seguinte: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que se estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão a sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que nela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e as novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Aqui nesse capítulo, nós vemos de novo Jesus como o cumprimento das profecias antigas e também Isaías sendo um dos principais profetas messiânicos, né, do Antigo Testamento. E essas palavras de Isaías, elas vão se repetir lá em Mateus, no capítulo 12, do versículo 18 até o versículo 21. Nesse capítulo, Jesus ele tinha acabado ali de curar aquele homem da mão ressequida na sinagoga, e aí os judeus, né, as pessoas começam a conspirar para matar ele, para tirar a vida dele, porque eles viram aquele sinal milagroso, e então Jesus, ele se retira, né, e aí os discípulos falam, Mateus fala ali que ele fez aquilo, né, ele se retirou do meio deles, ele não respondeu às críticas, né, ao alvoroço que eles criaram, se retirou do meio deles para que se cumprisse aquilo que diz em Isaías 42. E aí eu queria comentar com vocês, versículo a versículo, sobre o que está dizendo aqui em Isaías 42. Aqui no versículo 1 ele diz: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Quem está dizendo aqui não é Isaías, né? Mas é o Senhor Deus. O Senhor Deus Pai está dizendo isso sobre o Cristo, né? Eis o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem eu tenho prazer. E essas palavras nos lembram do que aconteceu depois quando Jesus veio, né? Eu não sei vocês, mas essa palavra, a quem eu sustento, me lembra do tempo que Jesus passou no deserto em jejum, e depois desse período o Senhor enviou anjos para sustentar a ele, né? Para dar comida a ele, para sustentar as necessidades dele. Depois também em João 4,34, quando Jesus diz que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Então a gente vê Jesus realmente cumprindo essa profecia de que o Pai era aquele que o sustentava. Depois ele diz: o meu escolhido, em quem eu tenho prazer. E isso nos lembra da cena do batismo, em que Deus ele veio sobre Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba e ouviu-se uma voz vindo do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Depois nós vemos ele dizendo: porém nele o meu espírito. E aqui a gente vê a Trindade atuando, né, no Antigo Testamento, porque ele fala porém. Quem porá? Deus Pai, né? Nele quem? Em Jesus, Deus Filho. O meu espírito. E aqui ele está falando do Espírito Santo de Deus, que Jesus foi cheio dele em toda a sua vida, em toda a sua passagem pela terra, e depois, quando ele subiu aos céus, ele derramou seu Espírito sobre os seus discípulos. Então nós temos aqui a Trindade trabalhando junta desde o início para cumprir o grande propósito de Deus para a terra. E ele vai trazer justiça às nações. Então a nossa única esperança de justiça, assim como nós já falamos nos devocionais passados, está em Cristo, em ninguém mais. Não gritará nem clamará, não erguerá a voz nas ruas. E nós vemos Jesus, ele vindo, né, no Novo Testamento, como esse cordeiro emudecido, que é levado ao matadouro. Então Jesus aqui, como eu disse em Mateus capítulo 12, ele sai, ele se retira ali do momento em que todos queriam prender a ele, queriam matar ele, ele não se defende diante de homens,
e ele não fala nada, né? E depois nós vemos isso também no momento da crucificação dele, quando ele está sendo questionado por Pôncio Pilatos, quando todos estão pedindo para ele comprovar, né? Mostra que você é o Messias, mostra que você é o Cristo, você é o Filho de Deus, você é o Rei dos Judeus, e ele não responde, ele fica calado, ele não grita, né? Ele não ergue a voz. Isso nos mostra um Cristo que ele é completamente confiante no Pai dele, naquilo que o Pai dele está fazendo. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não é efusivo em demonstrar o seu poder através de artefatos humanos, né? Então ele não tem que ficar provando o poder dele para as pessoas como os seres humanos fazem, mas ele é comprovado e empoderado pelo seu próprio Pai. Versículo 3. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Em outras palavras aqui também dizem que ele não pisará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. O que quer dizer isso? A cana quebrada, ela precisa de conserto, né? Se você pisa ela, você vai terminar de destruir uma cana que está quebrada. E aqui fala que esse Cristo, ele não veio pisar essa cana quebrada, como nós éramos. Então nós éramos esse caniço rachado, essa cana quebrada, que estava perdida, que estava despedaçada. E Jesus, ele não vem pisar naqueles que são fracos, naqueles que são frágeis, naqueles que estão destruídos, naqueles que estão enfraquecidos, mas ele veio fortalecer eles, ele veio fazer justiça, ele veio salvar essas pessoas, ele veio justamente para aqueles que estão quebrados, para aqueles que são perdidos. E aí ele fala que também não apagará o pavio fumegante. Esse pavio fumegante, ele representava esse resto de esperança, esse resquício de fé que havia em uma pessoa que estava quase desistida, que estava quase perdendo a sua fé, perdendo as suas esperanças na vida. Então ele fala que esse Jesus, ele não veio apagar esse pavio, ele não veio apagar essa esperança das pessoas, essa fé que está quase acabando, mas ele veio fortalecer, ele veio acender esse pavio, ele veio reacender as nossas esperanças, não apagá-las e não quebrar aqueles que estão quebrados, mas vir restaurar eles. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que se estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. Então Jesus, ele é esse que não mostrou, enquanto ele estava aqui na terra, ele foi perfeito, ele foi santo, ele não mostrou fraqueza, ele não se deixou ferir até que chegasse o tempo dele, até que chegasse o tempo da justiça dele ser cumprida na terra. E isso me lembra da passagem que Jesus diz que ninguém tira a vida dele, mas ele a dá, de boa vontade ele a dá. Então ninguém feriu Jesus, ninguém tocou em Jesus, até que ele mesmo decidisse entregar a sua vida, até que o Pai decidisse e dissesse que tinha chegado a hora dele vir fazer aquilo que ele nasceu para fazer, aquilo que ele veio à terra fazer, morrer pelos nossos pecados. Ninguém tocou nele até esse momento, embora muitos tivessem tentado, embora muitos quisessem, ninguém tira a vida dele. Ele não se deixou ferir até que se estabeleceu a justiça na terra. E essa justiça dele, através da cruz, é a esperança para todos nós. E quem é que está dizendo essas coisas a respeito de Jesus? Quem é que está fazendo essa profecia? Como a gente já viu, não é Isaías. No versículo 5 nós vamos ver que é o próprio Deus. Ele diz, é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme em sua mão. Eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. É o próprio Deus que prometeu isso a Jesus. Era por isso que Jesus, ele era tão confiante naquilo que ele tinha vindo fazer na terra. Ele conhecia o Pai dele, ele conhecia esse Deus e ele era esse próprio Deus, estava com ele, que criou os céus e a terra, que estendeu os céus. Esse Deus não pode mentir. A palavra desse Deus não pode passar. Ela não pode ser desfeita. Então nós podemos, da mesma forma como Jesus confiou nesse Pai, que havia prometido que cuidaria dele, e ele tinha certeza que cuidaria, nós devemos confiar nesse Deus que nos entregou o seu Filho, que cumpriu através dele todas as promessas feitas no Antigo Testamento. É a esse Deus que nós servimos, nós podemos confiar nele, em tudo o que ele diz, porque ele não erra. Foi ele que criou e estabeleceu os céus e a terra, que deu fôlego aos seus moradores, que deu vida àqueles que andam sobre a terra. É ele que chamou Jesus para a justiça, é ele que segura firme na mão de Cristo e agora na nossa, porque Jesus nos conectou a ele. E ele diz que faria de Cristo um mediador para o povo. Quando nós estudamos aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, nós vimos que
O povo, ele precisava de um mediador. O povo sempre precisava de um sacerdote que fosse falar a Deus por eles, que conectasse eles a Deus, porque eles estavam separados de Deus pelo seu pecado. E Cristo veio como esse último sacerdote, esse mediador, esse sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. E ele veio ser o mediador perfeito entre nós e Deus. Ele veio ser essa luz, como a gente já viu, para os gentios, para que nós que andávamos em trevas, que sequer fazíamos parte do povo escolhido de Deus, nós não éramos nada, e ele veio ser luz para nós. Ele é aquele que abre os olhos dos cegos. Ele é poderoso para abrir os olhos de todos que estão cegos, seja cegos físicos, seja cegos espirituais. Ele abre os olhos, ele liberta os cativos da prisão. Ele nos liberta da nossa prisão. Ele é poderoso para libertar qualquer um de qualquer cativeiro, de qualquer prisão, da prisão do pecado, da prisão dos vícios, da prisão das orgias. Ele nos livra do calabouço, ele nos livra da escuridão em que nós vivíamos. Aleluia! Você pode meditar nisso hoje, pensar no tipo de Deus que a gente serve. Né? Nós temos que nos lembrar disso. É isso que nos encoraja. Nossa coragem, a nossa força, a nossa esperança não está nos governos desse mundo. Eles não têm nada que podem nos oferecer. A nossa esperança está nesse Deus. Esse Deus que ele abre os olhos do cego, que liberta os cativos. Nele nós podemos confiar. Lembre-se hoje do tipo de Deus que você serve. Ele é o Todo-Poderoso. E no fim ele diz: eu sou o Senhor. Este é o meu nome. O Senhor. Eu sou o eu sou. Eu sou o que sou. Esse Deus que nós servimos, ele diz: eu não darei a minha glória a nenhum outro, nem a imagens do meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e as novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Não permita em sua vida uma glória que não seja dada a Deus. No fim de tudo, meus irmãos, o crente e o ateu, o mais rico e o mais pobre, vão ter que dar glória a Deus. Eu tava vendo uma série ontem e teve, em algum momento, um médico que tava atendendo uma gestante que ia perder o bebê. Ele virou pro pai, que tinha falado graças a Deus porque ela não perdeu o bebê, e falou assim: não dá graças ao cara lá de cima não, porque isso aqui foi graças à medicina, graças aos médicos que estudaram muito a evolução da ciência, isso não foi graças a Deus. E quantas pessoas não pensam assim hoje, né? Quantas pessoas soberbamente olham para si mesmas e se acham detentoras de algum poder, olham para os seus ídolos, para suas conquistas terrenas e acham que alguma coisa daquilo foi graças a ele. Mas nós precisamos saber, nós precisamos olhar para nossa vida e ver que sem ele nós não seríamos nada. É a ele toda a glória. Somente a Deus dá glória. Isso faz parte da nossa teologia protestante. Então nenhum outro é digno de glória, porque nenhum outro é capaz de nos salvar, de fazer justiça, de nos tirar da escuridão e fazer tudo isso que o Senhor prometeu e fez através de Jesus Cristo. Por fim, eu queria que a gente observasse algo interessante, uma relação interessante que tem entre o capítulo 41 de Isaías e o capítulo 42 que a gente está lendo. É claro que essa profecia aqui fala daquilo que a gente viveu hoje, de Jesus que veio, né? É uma profecia sobre o Cristo, mas ela também servia para aquele povo. Nós também temos que ler essa passagem pensando no contexto histórico em que as pessoas que ouviram essa profecia primeiro estavam vivendo. Então aqui, o povo de Israel, o povo de Deus, eles estavam em exílio, eles tinham sido exilados e eles tinham pecado contra o Senhor, como nós sabemos, né? Eles tinham se rebelado contra Deus e por isso mesmo eles sofreram com o exílio, eles sofreram com a destruição de outras nações que veio sobre eles. Eles se entregaram a outros deuses, eles se misturaram com as culturas pagãs dos povos que moravam perto deles, e por isso o castigo de Deus veio sobre eles. Eles amontoaram a ira do Senhor sobre eles. Mas apesar disso, deles merecerem esse castigo, Deus ele sempre quis resgatar o seu povo e ele sempre foi fiel à promessa que ele tinha feito a Abraão. Então ele sempre dava esse canal de escape para o povo de Israel, e ele sempre lembrava eles disso, de que ele seria o resgatador deles, de que ele os tornaria a si. E no capítulo 41 ele fala um pouco sobre isso, e ele desafia o povo de Israel a apresentar os seus ídolos, a apresentar os seus falsos deuses. Ele fala assim no versículo 22 do capítulo 41, tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer, que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que consideremos e saibamos o seu resultado final, ou que nos declarem as coisas vindouras, revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Então Deus aqui, ele está cutucando aquela ferida do povo de que eles acumulavam esses deuses para si, eles deixaram o Deus que os resgatou da terra do Egito para adorar outros ídolos, outros deuses, e Deus ele tá falando aqui, tragam então seus deuses, vamos ver se eles são deuses, como eles respondem a vocês. Eu que sou o Deus de Israel, eu que fiz a minha promessa a vocês, eu que tirei vocês da terra do Egito, eu estou aqui. Eu estou aqui dizendo que eu vou resgatar vocês, que eu vou cuidar de vocês, que eu vou renovar vocês, a terra de vocês, que eu vou trazer vocês de volta. Mas cadê os deuses de vocês? E aqui nós temos uma correlação interessante entre o capítulo 41 e 42. No versículo 24 e 29 do capítulo 41, Deus ele fala assim, olha, mas vejam só. Em outras versões eles falam, eis
Ou então pode ser contemplem, observem, né? Ele fala, mas vejam só, eles não são nada. De quem que ele tá falando? Dos ídolos. E as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que as escolhe. E no versículo 29 ele fala, vejam, são todos falsos. Seus feitos são nulos, suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma nulidade. Então Deus chama a atenção aqui para os ídolos falsos. Ele fala assim, olha, veja, eles não são nada. Veja, tudo que eles fazem é nulo, é igual a nada. Eles são como uma ilusão. E aí, como que começa o capítulo 42? Eis o meu servo. Ou então, vejam o meu servo, contemplem o meu servo, observem o meu servo. Então ele fala, eis aí o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem eu tenho prazer. E aí ele vai falar sobre todos esses pontos que nós vimos, essas características do Cristo perfeito que salva a humanidade. Então Deus aqui está convidando o seu povo a olhar bem para os ídolos dele. Ele fala assim, olha, veja os seus ídolos. Eles não são nada, eles são uma ilusão. Tudo que eles produzem é igual a nada, eles são como um sopro. Aí depois ele vem e convida eles, vejam os ídolos. Olharam para os ídolos de vocês? Muito bem, vocês viram que eles não são nada, que eles não produzem nada, que tudo que eles fazem é completamente inútil, que eles não respondem, que eles são incapazes de fazer qualquer coisa por vocês? Ok, agora vejam o meu servo. Vejam o meu servo perfeito, que eu entrego em favor de vocês. Vejam a esperança verdadeira de vocês. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é aquele que é a verdadeira esperança. Vai trazer luz em meio às trevas. E quantas vezes é tão fácil nós nos distrairmos com os nossos ídolos, com as nossas coisinhas nessa terra, com os governantes, com aqueles que detêm poder aparentemente, né? Um poder que Deus lhes concedeu. A gente se distrai com isso e a gente começa a colocar a nossa esperança nas coisas criadas. Assim como Israel colocava sua esperança naqueles ídolos falsos. Mas o capítulo 42, além de apontar para um Cristo que ele é o cumprimento de todas as profecias, ele também é um convite do Senhor. Assim como foi para o povo daquela época, é um convite para nós, para pararmos de olhar para os ídolos, pararmos de colocar a nossa confiança naqueles ídolos, naqueles falsos deuses que não são nada, e olharmos para o Filho dele. Ele trará justiça sobre as nações. Ele é o exemplo de servo perfeito. Nós precisamos olhar para ele e nós precisamos entender que nós servimos a esse Deus que é superior a todas as coisas. Ele é o servo perfeito. A nossa esperança não está em nenhum outro além dele. E o nosso exemplo que nós seguimos não está em nenhum outro além dele. Jesus, nós te agradecemos hoje porque o Senhor é o servo perfeito, porque o Senhor é o cumprimento de todas as profecias, Senhor, porque o Senhor é o mediador entre Deus e o povo e o Senhor é a luz para os gentios. Nós te agradecemos porque o Senhor veio, o Senhor nos resgatou e o Senhor é maior do que todos os ídolos, Pai, que diante de ti são nada, são como um sopro e por nós nada podem fazer. Deus, nós te entregamos o nosso dia, te entregamos, Senhor, o nosso fim de ano, o nosso Natal e nós colocamos em tuas mãos a nossa esperança, o nosso olhar. Nós permaneceremos com os nossos olhos fitos em ti, Pai, sem desviar para as coisas criadas, sem desviar para aquilo que é secundário, Pai. Muito obrigada, Senhor. Neste Natal nós te agradecemos por quem o Senhor é, porque o Senhor é Deus sobre toda a terra, pelo seu Filho, pelo teu Espírito e por tudo que o Senhor tem feito em nós e ainda há de fazer. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe o dia de vocês. Um beijo, até amanhã.